Bem-vindo, essa é a Corretores TV, um canal feito para você curtir, compartilhar, deixa aí seu like, chama os amigos, aqui é conteúdo, formação e tudo de melhor para você no mercado imobiliário ou para sua carreira, qualquer que seja ela, com as histórias muito boas. O podcast hoje traz um convidado especial, que é o Paulo de Assis Silva, é o Ciro. Bem-vindo. Paulo de Assis ninguém conhece. Ninguém conhece, só como conhece. Ciro. Só o Ciro. Bem-vindo, Ciro, tudo bem? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem, é um prazer te receber aqui. Queremos ouvir um pouco aí da sua experiência, da sua história. Então, para começar, como o roteiro já sempre fala do podcast, me fala um pouco, quem é o Ciro? Por que Ciro? Primeira coisa, quero saber, por que Ciro? Poxa, o Ciro foi meu codinome que veio em 2008, embora eu esteja no mercado desde 2007, desde 2002. Tá. Eu tinha saído da empresa, na ocasião a imobiliária, a Viara, retornei, e aí o meu antigo apelido eu já tinha perdido e virou Ciro. Então o Ciro está aí comigo, acompanhando a minha história há muito tempo. E todo mundo só te conhece como Ciro? Todo mundo me conhece como A família também não? Rapaz, até o meu filho, que tem 22 anos, falava quando ele era pequenininho que ele era o Cirinho. Tá certo. E me fala, Ciro, quem é o Ciro? Casado, solteiro, filhos, etc. Ciro é casado há 15 anos com a Aline Sacon. Eu tenho 3 filhos biológicos, né? Tá. E tenho 2 enteados. Então, Olha aí. no total são 5. 5 filhos. 5 filhos. Fala pra gente o nome dos seus filhos. Sim, tem o mais velho, né? Que é o Tauan. Tá com 24 anos. Empresário, né? Tem a sua própria barbearia no Tatuapé. Legal. Tenho a Elisa, que é uma enfermeira formada, está casada. E aí vem o meu biológico, que é o João Vitor, também com 22 anos. Se formou em administração ano passado. E vem os mais novos, né? Tem a Maria Sofia, com 10 aninhos. E o restinho, né? Que é o meu brinde de pandemia, que é o Theo, que tem 2 aninhos. Olha aí, você foi pai com quantos anos, então? 49 49 anos. 50 anos, Que descobri bênção. ia ser pai. Parabéns. Foi um susto, viu? Parabéns. Vem cá, e você começou a trabalhar com que idade? Mas eu tô nessa brincadeira desde 2002, né? 2002 então você tá são 30 aninhos. no setor imobiliário, né? Isso. Mas antes disso você trabalhou em outros lugares. Sim. Você trabalhou no quê? Desde os 14 anos de idade. Ah, O primeiro trabalho foi de pacoteiro no Grupo Pão de Açúcar. olha aí, olha aí. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Família toda de São Paulo? Sim, minha mãe, meu pai biológico eu não o conheço. Tá. Mas o meu pai também é de São Paulo, meu pai. Legal. E pacoteiro no Pão de Açúcar em que bairro? Na Água Branca. Água Branca. Vocês são todos de lá? Eu sou da Zona Norte, né? Eu nasci, criado na Zona Norte e o amor, né, me levou para a Zona Leste. Hoje eu moro na Zona Leste. Tá certo. E aí, pacoteiro empacotador, na verdade. Empacotador, né? Do Pão de Açúcar, você passou para quê? Eu fui office boy. Tá. Né? Naquela época, acho que era a primeira profissão de todos, né? Isso, né? Eu lembro de rodar pastinha na Paulista, não? Fui office boy, fui assistente de contas a pagar na antiga Pet Steel. Não sei se existe mais, uma loja de roupas infantil. Eu lembro dela. Isso. Trabalhei. Aí depois eu entrei no mundo das vendas. Tá, isso tem quantos anos? Isso tem uns 30 e você tinha o quê? anos. 18, 19, 20 anos? Já Não, passado eu tava exército? com uns 20 e poucos anos. Tá. Você fez faculdade? Eu fiz administração, mas eu não terminei. Não terminou. Não terminei. Tá. E aí você começou em vendas aonde? Qual é a sua Comecei experiência? com vendas como representante comercial. Tá. O que você vendia? Eu vendia tecido e confecção em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Olha aí. Rodava mais ou menos uns 5.500 a 6.000 quilômetros por mês para ganhar uns 3.000 reais. Entendi, mas assim, é uma luta, né? Também tem uma história aí de como vender, né? Era uma aventura e uma região muito grande. Isso até abriu o mercado internacional para o Brasil, né? Tá. Aí veio os produtos chineses e aí os pedidos despencaram, aí eu já era um preposto, então eu não tinha uma empresa aberta, eu usava uma empresa e pegava parte da região de um representante mais antigo. Uhum. E aí eu cedi de volta o lugar para ele e voltei para o mercado novamente, né? Tá. E aí, depois disso, depois dessa representação comercial, foi o quê? Eu trabalhei com
muito tipo de venda, né? Aí foi vendas o restante do tempo, né? Desde então, nunca mais saiu. Nunca mais saí. de Trabalhei, vendas. por exemplo, como vendedor e instalador de rastreador. Foi Tá, um tempo isso. legal. Até um dia, no aniversário da família, um amigo do mercado imobiliário muito antigo, que foi sogro da minha irmã, Pode falar o nome dele? que é o Geraldo, Tá. trabalhava na Coelho da Fonseca, me indicou o caminho. Tá. E aí eu tô aqui há 21 anos já nessa história. E assim, mas como é que foi essa chegada no mercado imobiliário? Porque assim, antigamente tinha, hoje não tem menos, mas tinha muito preconceito, né, com o corretor de imóveis. Como é que foi isso para você? Como eu trabalhei sempre com vendas, para mim não era um preconceito. Então eu digo que eu sempre fui desempregado, né? Então a gente não tinha um registro em carteira, então a gente já estava acostumado. E aí ele me apresentou, me falou, no aniversário, no dia seguinte já busquei todas as informações, mandei meu currículo, na outra semana eu já estava trabalhando no mercado imobiliário. Então, a tua motivação para entrar no mercado imobiliário foi qual? Você precisava de dinheiro, precisava trabalhar? O que te contaram? Qual foi a história que te contaram? Eu entrei no mercado imobiliário com a intenção de pelo menos pagar minhas contas no mês, né? Tá. Pô, é possível, eu entrei sem nenhuma pressão, entrei tranquilo e com 15 dias eu fiz a minha primeira venda. Olha aí, conta isso pra gente, como é que foi isso? Poxa, Você lembra bem? Lembro. Eu comecei na imobiliária chamada FGI, que era do Feliciano, um cara antigo da Lopes. Foi o primeiro local que eu comecei a trabalhar. Eu entrei, fiz o processo seletivo. Aí na semana, assim, 4, 5 dias que eu estava no escritório, ainda aprendendo, começou a tocar o telefone, tinha acho que 4 corretores de plantão e começou a tocar a quinta, sexta, sétima linha e atende aí, atende aí. Aí eu fui atender a linha, quem trabalha com vendas vende qualquer coisa, né? Então, aí eu comecei a conversar com o rapaz, era um rapaz novo, agora não me lembro o nome, mas era um projeto no Bosque da Saúde, Tá. da construtora Cozil. Tá. Classe média? Classe média, próximo ao metrô. O papo foi bom, consegui agendar, porque era o que eu conseguia fazer naquele momento, porque eu não sabia nada do produto. Tá. De socorro para o meu gerente, que não está mais no mercado, porque Deus já o recolheu, né? Então, ele já era um senhor bem velhinho, bastante cabelos brancos. Mas agendamos no final de semana, o cliente gostou, demorou mais uns 2 dias de negociação e fechou o negócio. Então, eu com 15 dias de profissão, eu já consegui fazer a minha primeira venda. Então, foi um negócio meio alucinante, né? Então, Eu imagino, porque isso não é comum, né? não, a segunda venda demorou. A primeira veio rápido, a segunda demorou. Com a troca de empresa, né? Porque eu fiquei só 45 dias nessa empresa. Logo eu fui para a Biara, porque era a intenção, foi a indicação do Geraldo, foi estar na Biara, né? Uhum. Você fez um estágio de 45 dias, só para aprender alguma coisa. 45 dias. Aí na Biara você chega lá e aí, imagino, tinha um mundo de empresas, de incorporadoras que vendiam. E aí você fica perdido, até você achar o caminho e se colocar, você começa a tirar para todo lado, querer fazer vendas em todos os produtos, em todas as regiões. E aí demorou um pouquinho para a segunda venda acontecer. E me fala um pouquinho disso aí. Você chegou lá na Biara, bom, não tinha nem Cresce ainda. Não tinha nem Cresce. Nada. Então, Era uma fase que nem a empresa incentivava você a tirar o Cresce. Você dava entrada no estágio, ele tinha 2 anos para se fazer o estágio naquela época. tá. E aí você ia protelando, empurrando para frente, né? Uma besteira. E eu fiquei até 2007 para tirar o meu Cresce. O meu Cresce mesmo é de 2007. Olha, Entendi. foram 5 anos 5 anos trabalhando. trabalhando sem o Cresce. Mas eu nunca fui pego no plantão, porque eu sempre... E não fugi, nunca precisei fugir. As histórias Certo. dos antigos que fugiam Fugia, do Cresce, tá. pulava a janela do banheiro. Eu já escutei isso aqui. Eu nunca precisei fazer isso, muito pelo contrário. Eu tirei o meu Cresce porque eu tinha amizade com os fiscais do Cresce. Tá. E um dia ele me pegou e falou, pô, mas você não tem Cresce, né? Eu vou te dar uma atuação aqui para forçar você A fazer o seu. a fazer o seu Cresce. E aí isso motivou, aí eu corri atrás e em 3 meses eu resolvi minha situação com o Cresce. Claro. Finalizei. E aí, como é que foi? Quando aconteceu a segunda venda? Não entendi. A segunda venda. A primeira 15 dias, a segunda... Isso, a segunda foi mais para o final do ano, né? Porque eu entrei na Biara em junho de 2002. Uns 6 meses, mais ou menos. E aí demorou quase 5 meses para fazer. Tempo de aprendizado. Porque naquela época você demorava quase 2 meses para pisar no plantão. Existia um processo de
de treinamento, você fazia matemática financeira, técnica de vendas, apresentação de produto. Então você demorava 30, 40 dias para ir para o plantão mesmo de verdade, depois que eu entrei na Biara. E aí chegou lá, você quer fazer tudo. Eu trabalhava de moto. Aí, naquela época lá, eu cobria buraco de todo mundo. E aí, quando eu descobri que eu estava fazendo errado, demorou 4 meses, né? Tá. Aí, um mesinho trabalhado bem feitinho. Aí começou a voltar novamente. Por que você fala que estava trabalhando errado? Porque você chegou no mercado agora, conhece pouquíssimo, fez uma venda, acha que já é o super-herói. E aí eu fui indicado para voltar a trabalhar corretamente. Aí eu voltei a trabalhar com produto econômico, né, o crédito associativo. E aí eu me encontrei, porque aí eu consegui atender, né? Porque aí você começa a falar com o cliente, você começa a treinar todas as técnicas que você aprendeu. E aí as coisas começam a acontecer um pouquinho mais tranquilas, né? Porque o cliente do médio padrão, ele é muito difícil. Ele é muito arisco, ele demora para confiar, ele demora para aprender. E do econômico, não. Ele segue muito aquilo que você está mostrando para ele. Então, o profissional tem que ser sério para poder indicar corretamente para o cliente. Certo. E aí, como é que foi? Daí para... Na evolução, como é que foi? Você ficou quanto tempo como corretor? E aí saiu da Biara? Quanto tempo na Biara? Como é que foi isso? Fiquei... Aí, quando eu aprendi o caminho, eu comecei a fazer venda todo mês, né? Aí você começa a se agradar. Naquela época, os valores de comissão das imobiliárias eram muito inferiores aos valores que os corretores recebem hoje, né? Era 0,855. Essa hoje é 1,6, 1,8, 2%. Então era bem menos. Então você tinha que vender muito mais para conseguir ganhar um pouquinho melhor, né? Então, mas eu consegui adquirir uma esteira de vendas, vamos colocar assim, que todo mês eu conseguia ter clientes e alguns meses eu acabava me destacando um pouquinho mais. Achei o caminho, aprendi bastante no econômico, vendi muitas unidades. Como é que foi essa construção para montar a sua esteira? Como é que você, da onde você tirou o ensinamento? Você copiou alguém? Você estudou? O que você fez? Assim, a ideia foi seguir os que já faziam o correto, os que faziam certo. Então, nós começamos a fazer pirata, que era uma coisa que hoje o corretor não sabe nem o que é, né? Então era um pirata, era uma estrutura espetacular que a gente fazia na rua, né? Então você tinha mesa, guarda-sol, água gelada para o cliente, era uma estrutura bem doida. E eu comecei a escolher os projetos que a empresa indicava que iriam lançar, e aí ficava 2, 3, 4 meses, às vezes, ali na rua, só captando clientes. Então, quando abria um projeto, você tinha uma carteira de clientes para desenvolver negociações e fazer as vendas. Então, aí eu começava a encaixar um pouquinho melhor. E quais foram assim, os seus maiores desafios nessa época aí de corretor e tal? Que era muito difícil? Qual que era o seu desafio? Poxa, o desafio era assim, depois, quando eu consegui encaixar bem o trabalho, sempre tinha os convites para ser coordenadores, né? Mas eu não queria nenhuma responsabilidade de gestão. Tá. Eu só queria vender meu apartamento, pagar as contas do mês, passear com a família. Eu fiz muito isso. Então. Entendi. E ficou quanto tempo como corretor? Total? Olha, foram 6 anos. Tá. Os últimos 3 anos desses 6 foram os que eu mais fugi dos líderes da empresa, da Biara na época, para não ser coordenador. E aí foi em 2007, quando eu finalmente tirei meu Cresce, que eu me rendi. Aí eu falei, não dá mais. Aí eu fui ser meu primeiro produto como coordenador na Zona Norte. Era um produto da Cirela, um projeto de 140 metros. Foi onde eu conheci a minha esposa, Dom. Olha aí. Ela era recepcionista do produto. Entendi. E hoje ela ainda atua no mercado imobiliário também, não? Sim, hoje ela está comigo na Plano. Ah, tá. Aqui ela usa o apelido de Galisteu. Ela ficou um tempo, até resistiu bastante não ser corretora, depois virou corretora na Biara, me seguiu para a Gafisa, depois ela ficou quase 10 anos fora do mercado. Tá. Ela retornou agora, na Plano, ano passado. Entendi. E você então ficou na Biara, então foram 8 anos, né, como corretor? Foram 6 como 6, corretor, e aí você...
quase 3 como coordenador e coordenador 6 meses como gerente. Na própria Biara. Na própria Biara. Na Biara. E como é que foi essa transformação? Você não queria a responsabilidade da gestão, não queria, acabou aceitando. Acabei aceitando. E como é que foi isso, essa mudança? Foi um convencimento do diretor na época do Brás. Poxa, e era muito rentável, né? Então eu falei, poxa, eu comecei a ambicionar coisas maiores, né? Eu comecei a ambicionar a ideia de ter meu imóvel, de ter carro melhor, de construir alguma história um pouquinho maior. Foi quando eu aceitei. Só que o meu primeiro lançamento demorou 6 meses para lançar. Nossa! Foi bem sofrido. Mas assim, acabou em 2 dias, a gente vendeu todas as unidades. Eram poucas, né? Eram 89 unidades. Valeu a espera dos 6 meses. Valeu a espera. Tá certo. Valeu a espera. E já recuperou um pouquinho do tempo parado. Entendi. E aí foi como coordenador 3 anos. 3 anos. E daí, onde na Biara mesmo. E depois? Aí eu assumi depois um desafio de ser gerente de produto na Gafisa. Na Gafisa. Aí o Faustino me convidou. A Biara lutou bastante para que eu não saísse. Porque eu cheguei a gerente na Biara também, mas a montagem do time lá era bem difícil, bem complicado. E aí veio o convite do Faustino para ser gerente de produto da Gafisa. Tá. Fui para Guarulhos trabalhar no Alegria. Um desafio enorme. E ali comecei uma história na Gafisa. Eu fiquei quase 5 anos na Gafisa. Tá. Como gerente? Foi de 2010 até 2015 como gerente de produto. Tá. E como é que foi esse desafio de gerente de produto, como eu falei? Puxa, acho que foi um dos maiores, né, da minha carreira naquele momento. Porque era uma responsabilidade grande, né, era gerir o projeto. Hoje a função é bem diferente, né? Então a gente fazia uma gestão da loja, né, do ponto de atendimento, no geral, de todo o funcionamento da loja, cuidava do marketing, cuidava das estratégias junto com todo mundo. Era assim um trabalho bem completo e fazia as aprovações. Então, participou de todo o processo no início. Era muito gratificante, cansativo. Não tinha dias de folga, a gente trabalhava de segunda a segunda, era reunião, era plantão, e quando você não estava no plantão, o telefone não parava de tocar, porque você tinha que aprovar a proposta. Certo. O tempo inteiro, computador aberto, mas era muito gratificante, foi muito rentável. Foi uma época muito gratificante. Entendi. Mas assim, se você comparar a parte vendas ou produto que você estava trabalhando, o que você mais se identificou na época? O que você achava valia muito a pena ficar nessa linha ou voltar a vender? Olha, naquela época valia muito a pena porque eu participava muito ativamente de todas as vendas e era comissionado em todas as vendas. Então eu ganhava no todo do projeto, independente da empresa de vendas, né? Então lá eu trabalhava com a própria house da Gafisa e trabalhava com a Lopes. Então foi muito rentável. Foram quantos anos? Foram 5 anos. 5 anos. E aí depois disso? Depois disso eu fui para a Cyrela. Tá. Aí eu fui trabalhar com parcerias da Cyrela. A Orlando estava lá, trabalhei com o gerente Suma. Foram 2 anos e pouquinho. O que você foi fazer lá? Eu era um coordenador de parcerias. Tá bom. Tocava só uma região. Uma outra mudança bem diferente, uma mudança bem brusca, né? É que você vendas, produto e agora parceria. Parcerias, né? E aí uma função completamente diferente, atender os parceiros, imobiliárias, os parceiros individuais. E era uma época que tinha bastante estoque, então foram 2 anos e meio, mais ou menos, assim, alucinantes. De bastante trabalho mesmo, porque você visitava muito imobiliária para ativar, me deram uma carteira bem grande da Zona Leste, me deram uma carteira muito legal da Zona Sul também, e foi desafiador. Assim, a minha história na Cyrela se encerrou devido a ter terminado o estoque, não tinha mais o que vender. E aí não dava para ficar esperando gerar novos estoques, aí eu segui adiante. Claro. E me fala uma coisa, e depois da Cyrela? Depois da Cyrela eu fui parar, aí eu assumi novamente a função de gerente. Aonde? Eu fui parar na Tibério. Tá. Como gerente. Foi um aninho só, mas foi um aninho que valeu a pena? Teve um valor muito legal, porque me trouxe de volta para a função, né, de gerente, de vendas mesmo, de estar ali no começo da venda junto com o corretor.
E aí foi uma montagem do time, era uma fase, eu vinha de como você falou, vinha de uma função lá bem alta na Gafisa, e aí de repente eu falei, bom, agora eu preciso me ajustar, né? Tá. E aí foi um pouquinho mais difícil no começo, mas funcionou, eu tive um time legal, trabalhava os projetos da Tibério, trabalhava os projetos da IU também. Tá. E aí com um aninho teve uma mudança muito grande lá, mudou o diretor, mudou todo mundo. E aí ele decidiu por uma mudança grande, eu também decidi sair. Tá. E fui parar na Zetec. Tá bom. Com o Leôncio lá. O Leôncio assim, foi um profissional aí no mercado que, putz, não tem nem palavras. Ele foi um cara que me ajudou muito quando eu cheguei na Zetec no começo. Porque foi um ano desafiador na Tibério, né? Um ano que pagou as contas, mas não ganhou dinheiro. Entendi. E aí na Zetec foi onde eu retomei novamente, como na Gafisa, os ganhos novamente. Né? Aí você começa a ter um padrão melhorzinho. E aí foi desafiador. O gerente, para montar time, é uma luta constante, né? Todo dia é igual beber água, é igual respirar. Todo dia o cara tem que estar contratando alguém novo, tem renovação, treinamento. E foi muito bom. Foram 5 anos lá com o Leôncio na Zetec lá, muito bom. Não cheguei a ser campeão, mas figurei entre os 10 primeiros em 4 dos 5 anos que eu tive lá. Então foi muito legal. Sucesso. Eu vejo dessa forma, né? Meu primeiro ano, montando o time, eu fiquei em 8º. Entendi. Tinham 23, 24 gerentes, eu consegui ficar em 8º. Então eu me senti vencedor, eu senti mais campeão do que o Tuma, que foi o campeão na época, pela luta que eu tive, pela briga e de montar o time. Mas foi muito gostoso. Legal. E depois? Mas já perto do final, eu já via que eu precisava de um desafio maior, né? Então, a história passei por todas as funções, né? Corretor, sim. A gente é corretor até hoje, né? Não pode perder esse espírito. Aí gerente de produto, trabalhar no CIA, falar, pô, só me falta uma função na minha carreira. Ser superintendente, ser diretor, porque o restante eu já tinha passado pelo mercado. Entendi. Então, eu comecei a buscar exatamente isso, buscar a ideia de ter uma gestão de cima mais, né? De ser diretor. Aí eu vim parar aqui, né? Eu fui atrás do Everton, chamei ele, procurei ele, aí marcamos algumas vezes, conversamos umas 2 ou 3 vezes, e estou aqui agora na Plano já, completando 2 anos. Sou diretor, né? Superintendente, na Planicasa, junto com o Bispo. Tivemos aí um ano de 2023 muito bom. É um desafio, acho que muito maior do que foi toda a história da minha carreira, né? De montar em uma diretoria do zero. Chegou aqui agora, Ciro, você é diretor, senta aí. Cadê o gerente? Cadê os corretores? E como é que foi isso? E a gente foi buscando. Hoje eu estou com 7 gerentes cadastrados trabalhando efetivamente. Desses 7, só tem um gerente que efetivamente já era gerente no mercado, que está comigo aí há 1 ano e pouquinho. Os demais são todos gerentes novos que foram formados. Você que formou? Que a gente foi formando junto. Legal. Tem o Otto, que foi meu corretor, o Heitor, que foi meu corretor. Entendi. Outros que vieram de outras, né? Eu tenho o Patrick, que é o único que era gerente, ele era meu parceiro de gerente na Zetec também. Fui buscar ele lá na Calas, trouxe ele para nós aqui. Você tem o Falkenberg, que é um rapaz novo também, que está vindo aí, que veio do Nordeste, família de corretor, o pai é corretor há muitos anos, fugiu da profissão há muito tempo, e aí está aí com uma equipe nova, só meninos novos também puxando sucesso. Então, assim, é gratificante ver você formar os gerentes, eles montando seu time, ganhando uma graninha, né, ganhando seu dinheiro e conseguindo fazer algo para a família muito bom. Muito bom, Ciro. E você que passou por tantas funções diferentes, agora está como diretor, me fala uma coisa, o que você considera hoje que transformou, o mercado imobiliário transformou a sua vida? Quem era o Ciro antigamente, aquele que vendeu de tudo, fez de tudo, que foi lutando? O que transformou? Entre você começou e que você está hoje, qual que é a grande transformação na sua vida? Poxa, olha, falando no geral, a minha transformação foi como
como homem, né? Eu aprendi a lidar com pessoas. Tive aí alguns ícones, né? Algumas pessoas que no mercado me marcaram bastante, né? Então, os diretores por onde eu passei, né? Fala então, o nome deles aí, tá todo mundo assistindo você. Eu tive o Minoru, né, na Biara, que era um cara assim que você parava para conversar 5 minutos com ele, você ficava doido, você falava, esse japonês é doido, porque você não entendia, daí passava 2, 3 anos, você ia começar a entender aquela conversa que você teve com ele lá atrás. Eu tive na Gafisa, né, o Faustino, que me levou para lá, que foi excepcional. E aí você vem para uma Cirela, onde tinha um Orlando, depois eu fui para uma Exetec, onde estava lá o Leôncio, e aqui agora na Plano com o Everton, que eu tenho aprendido muito, né? Então a gente tem aprendido a função de liderar de cima um pouquinho melhor. Então, para mim, assim, é um aprendizado todos os dias. Eu acho que o mercado hoje, todos têm que saber que não sabemos nada. Todo dia a gente aprende um pouquinho. E como é que você faz para se desenvolver e para desenvolver seu time? Que tipo de que você faz curso, você incentiva? O que você faz hoje para desenvolver o time de vendas, as pessoas que estão embaixo de você? Como é que você trabalha isso? Fiz o gestor eficiente com o Everton, então para mim foi também uma coisa muito importante, porque quando eu entrei ele estava fazendo um presencial aqui na Plano e não deu tempo de pegar, e aí o ano passado foi muito importante ter feito. Acredito que eu farei novamente esse ano para me qualificar um pouquinho mais. Tenho buscado também ajudar os meus gestores também a buscar cursos, a buscar treinamentos. Tenho feito também, né? Tenho procurado ter um acompanhamento junto com eles são todos novos, né? A maioria aprendendo agora a gerir time, uma gestão mais próxima. Erramos muito, aprendemos muito, estamos acertando juntos. E esse ano aqui eu estou junto com a minha equipe, né, minha assistente, com a minha esposa, porque a esposa é uma assistente sempre, né? Então a gente anda lado a lado para construir tudo que a gente tem. Você sempre teve apoio da família para os momentos difíceis? Sim. Os momentos mais complicados, se não fosse a família, a gente não... Aqui mesmo na Plano, né? Naqueles momentos que você fala, poxa, não vai dar, não vou conseguir, acho que as coisas não vão acontecer. E aí estava lá a esposa do lado, não, vamos orar junto. Nós somos uma família cristã, né? Uma família que tem uma crença muito forte. E aí vamos orar junto, vamos fazer tudo juntos. No início erramos algumas trajetórias. Quando ela veio para cá, mesmo efetivamente em maio do ano passado, aí a gente retomou o trabalho, porque estava meio solto, e aí a gente acredita que terminou o ano num bom patamar, ainda muito aquém do que nós gostaríamos, e acreditamos que agora em 2024 a gente vai ter um pouco mais. Entendi. Mas vamos qualificar o time, sim. Com certeza a gente vai fazer mais coisas. Bom, aproveitando a questão de qualificar o time, qual que é a tua visão e como é que você orienta o time sobre as ferramentas modernas para venda e abordagem, clientes, leads, redes sociais, inteligência artificial, isso é uma gama hoje que é oferecido para todo mundo, né? E todo mundo tem aí no mercado um consenso que isso não substitui o contato, o olho no olho, a conversa com as pessoas. Como é que hoje está isso? Como é que está a questão da atualização tecnológica do time, das pessoas? E qual que é o recado? O que você passa para o time? Como é que você pede para passar para baixo para os corretores? Como é que você faz isso? Olha, Dalmo, como eu tenho um time bem jovem, eu aprendo muito com eles isso também, né? Então eu tenho já um time que já chega me ensinando sobre captação de lead, anúncio no Facebook, no Instagram, busca pelo lead o tempo inteiro. Então eu tenho um time de jovens, tirando o Patrick, que também não é jovem. O restante são um time bem jovem, que eu aprendo muito com eles essa parte, né? Então a gente juntos estamos planejando exatamente todas as estratégias de captação, de treinamento para o time. A gente tem tido uma preocupação de mês a mês fazer um bate-papo com os corretores que estão há mais tempo sem vender,
falar do online, falar de atendimento, de lead, qual a estratégia que a gente vai usar, qual é o tempo médio que a gente precisa ter para ter uma abordagem mais rápida, para que esse lead realmente vire um contato, né? Porque a máxima do mercado é eu quero lead quente. Não existe lead quente, todos os leads são frios, né? O que esquenta o lead é o primeiro contato, é a velocidade desse contato, é a forma que ele é feita, a abordagem que ele vai ser feita. E a preocupação maior é que esse corretor, que é o que vai fazer esse primeiro contato, esteja bem preparado. Então, hoje eu peço para o time assim, aquele corretor que está mais desanimado, eu vou cuidar dele mais de perto, eu vou estar mais próximos dele, para poder ajudar ele a mostrar algo que ele está fazendo errado. Ele vai me ensinar alguma coisa que talvez eu ache que esteja fazendo correto e ainda não estou fazendo da forma certa. Então, a gente vai ter um aprendizado em conjunto, todo mundo junto. Entendi. É bem desafiador. Sim. E me fala, é uma profissão que tem uma grande liberdade de escolha, seja por ferramentas, seja como fazer a gestão de quando trabalhar, como trabalhar e que formato, né? E todo mundo passa por altos e baixos. Você mesmo falou, você passou por isso, tem que ganha muito e ganha pouco, ou fica sem vender e não tem ganho. Como é que você administra isso e como é que você passa hoje para o time para chegar nos corretores para que consigam administrar essa liberdade de escolhas e essa forma de lidar com altos e baixos? Acho que até por trabalhar com bastante gente jovem, a gente tem uma dificuldade porque eles são muito soltos, né? E a gente tem mostrado para eles que é muito importante. Hoje o corretor ele é uma empresa individual. Então ele tem que saber que a empresa dele tem que ter processo, tem que ter procedimento de trabalho. Se ele não tiver processo, ele não vai conseguir chegar. Então o desafio que nós temos hoje na diretoria é conseguir levar para esse corretor que ele precisa ter processo. E a gente tem tido resultado positivo nos corretores que têm atendido, que têm entendido isso, que é um processo que ele é uma CNPJ, ele tem que entender que ele tem que ter o horário para ele iniciar o trabalho, ele tem planejamento da semana dele, quantos leads ele quer atender, quantos clientes ele vai conseguir captar nesse período. Então, a gente tem colocado isso um pouquinho mais insistido agora com os corretores, para que eles entendam que é possível que ele tenha procedimento de trabalho, ele tenha dias livres para ele poder curtir a família, lógico, porque o objetivo sim, ganhar uma grana, mas ter espaço para você poder ter um dia de liberdade, ir para uma praia, poder curtir com a família, poder ter uma conquista. E aqui na Plano a gente consegue mostrar muito, porque aqui a gente tem muita história de sucesso de corretores que estão comprando seu primeiro imóvel, corretores que já compraram seu segundo, terceiro imóvel, e isso é muito positivo. Das outras empresas que eu passei, você tinha muito poucas histórias de corretores que conseguem comprar os seus imóveis. Então, você tinha, na verdade, do gerente que está há muitos anos, que conseguiu comprar os imóveis, do diretor que compra muito imóvel, mas do corretor que consegue adquirir seu imóvel, a gente via muito pouco. E aqui a gente tem muito essa história. Então, a gente consegue mostrar para eles que esse corretor que conseguiu comprar o imóvel, o que é que ele fez? Quantos dias ele trabalhou na semana? Quantas horas ele trabalhou? Quanto tempo ele demandou de trabalho? E é o que a gente tem passado para o time agora, né? É assim, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter tempo depois para você curtir. Então, aproveita, trabalha bastante, se qualifica. A gente está sempre indicando pequenos cursos online. Hoje, como você falou, Dalma, a gente tem uma infinidade hoje de ferramenta para a gente poder disponibilizar sem custo para eles. E tem as ferramentas que a gente disponibiliza que tem custo também, mas que a gente, de alguma forma, a gente consegue ajudar e colocar para o time poder conseguir se qualificar um pouquinho melhor. Boa. Ciro, e me fala uma coisa, de toda essa história, essa trajetória e tal, o que você faria diferente na sua carreira hoje, olhando para trás, tudo que aconteceu, o que você mudaria, o que você faria diferente, alguma coisa que você se arrependeu, que você faria de outro jeito? Me fala um pouco. Olha, Dalmo, o que eu faria diferente hoje, eu pouparia muito mais do que eu gastei. A minha história seria muito diferente
se eu fizesse hoje muito do que eu aconselho os jovens a fazerem. Então, eu aconselho muito o jovem a ter esse planejamento financeiro como empresa mesmo, de verdade. E, poxa, a maioria desses jovens vem de trabalhos aí, CLT que ganham, sei lá, R$ 1.500, R$ 1.600, aí começa a ganhar 5, 10 mil por mês, e aí ele se deslumbra, né? Então ele começa a gastar mais do que ele arrecada, ele começa a gastar indiscriminadamente. Então, e eu fiz muito isso, então ganhava porque era uma época que você sabia que você ia vender todo mês, que você tinha um monte de cliente que estava ali pronto para comprar, e aí você acabava não poupando, né? Então, ao longo dessa história eu poderia ter mais imóveis, eu poderia ter mais recursos guardados na conta. Então, o recado para o mais novo hoje é esse. Então, ter um planejamento financeiro, uma educação financeira melhor. Tá certo. Então, conseguiu ganhar, poupe de 25% a 30% do que você ganhou, que você vai ter um 25 a 30%. futuro maravilhoso. Maravilha. Ô Ciro, você lembra de alguma história emocionante que você tenha feito uma venda, participado, uma mesa, algum cliente que te emocionou, que você lembra, que você, pô, olha, essa história é bacana, cara. Na tua longa, você com certeza viveu muita coisa, mas principalmente para quem atua em Minha Casa e Minha Vida, a gente sabe que tem histórias que ficam e que marcam a vida da pessoa e a vida de quem vendeu. Sim. Você lembra de alguma história assim que você quer compartilhar com a gente? Poxa, eu tenho tantas. Fala de uma assim que você lembre. Não, Tantas se não e lembrar tantas. também não tem problema. Eu vou lembrar, eu tenho até uma história aqui na própria Plano. Uhum. Um recente de uma cliente do Patrick, que a gente fez aí a gente sofreu bastante com ela, porque ela tinha uma renda que estava encaixada no HIS1, ela queria muito comprar um Nabucco. A gente ajudou ela de todas as formas a se organizar financeiramente. Aí foram quase que ao longo do ano passado inteirinho se organizando financeiramente, com conselho. Ela vinha no plantão, a gente sentava, conversava com ela, ajudava. A gente via que ela tinha capacidade, mas ela não tinha uma organização financeira para comprovar aquilo que ela ganhava para poder conseguir. Finalmente a gente conseguiu, e ela conseguiu adquirir uma unidade lá no Nabucco. Foi bastante emocionante a gente conseguir ver um cliente que sofreu bastante dificuldade, né? E aí chega um momento e adquirir seu imóvel. E mais recente ainda eu consegui que o meu filho comprasse seu primeiro imóvel. Olha que legal. Então, essa Bacana dica de economia. Então, meu filho é um baladeiro de primeira, né? Então isso não é legal, mas ele é muito baladeiro. E a gente conseguiu fazer, ele comprou um MAP, um memorial. Foi também uma conquista, acho que para mim foi o primeiro filho que conseguiu comprar um imóvel. Vou fazer os outros comprar também, com certeza. Mas ele poupou, vinha de uma renda de... ele entrou nessa empresa como menor aprendiz. Ele está lá desde os 14 anos. Olha. E aí agora ele conseguiu adquirir uma condição. Eu queria sair de casa, da casa da mãe, de todo jeito. Não, quero sair, vou pagar aluguel. E a gente conseguiu convencer esse menino de que o melhor era comprar um projeto na planta, que ele ia conseguir adquirir o imóvel. Então, eu acho que de todas essas histórias, acho que a que eu fiquei bastante emocionado foi de ver o meu filho comprando o primeiro imóvel. Bacana, parabéns. Chorei, viu, porque eu sou chorão. Né? Parabéns. Mas é para chorar mesmo, isso é bacana, esse tipo de coisa. Foi muito legal. Bacana. O Ciro está caminhando para o final, então, para a câmera aí, você mandar um recado para a turma, para a família, agradecimento, mensagem final, com você. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né, pela minha vida, pela vida da minha família, de estar aí hoje todo mundo junto, todo mundo unido num propósito. Agradecer a minha esposa, a Aline, que sem ela acho que não teria nada de conquista que eu tenho hoje. E agradecer ao time. Poxa, é tão gratificante cada gerente que passou comigo aí nesse ano, cada corretor que tem trabalhado, tem se dedicado aí. Poxa, é muito gratificante. Agradecer aí a oportunidade que o Everton nos deu aqui também na Plano e Plano. E ter
um crescimento profissional e pessoal maravilhoso. Olha, o maior recado, acredita no seu sonho. Ele está a um passo de ser conquistado. É só você começar a caminhar. Bacana, obrigado. Obrigado por compartilhar com a gente a história. Essa foi a história do Paulo de Assis Silva, o Ciro. 22 anos de mercado, uma história de crescimento, de altos e baixos em diversas funções, em diversas empresas. Destaco aqui a palavra que ele mais usou, que é de gratidão e qualificação. Para você que está aí assistindo, pegue essas lições, aproveite na sua vida, tenha um incentivo a mais assistindo os vídeos da Corretora TV. Deixa seu like, compartilha, chama os amigos para assistir. Obrigado, até a próxima, valeu.